Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Esse aqui é um especial de Olimpíadas, que vai ter também aí um boletim nuvem falando de Twitter, de X. Mas em relação a Olimpíadas, vamos falar da cobertura que rolou no YouTube através da Cazé TV, comparar isso com a Rede Globo, Sport TV, vamos falar sobre o crescimento dos perfis dos atletas, como que isso impacta na criação de conteúdo, saúde mental. Então vai ser um episódio aí com bastante conteúdo que eu espero que vocês curtam. Vamos nessa! Pois é, acabaram as Olimpíadas e a gente tá aqui nesse episódio do The Byte fazendo uma análise daquilo que importa pra gente aqui, que é exatamente como que foram essas transmissões e o impacto que as transmissões das Olimpíadas, tanto no YouTube, mas também na TV aberta, tiveram não só na sociedade, mas também na vida dos atletas que fizeram parte desse evento tão grandioso como as Olimpíadas. Eu queria trazer aqui, antes de jogar para vocês, um tweet que me marcou muito, que traz um comparativo dos resultados das transmissões da Globo TV Aberta e Sport TV e também a Cazé TV. Segundo aqui dados do Ibope, a Globo teve 51 milhões de espectadores simultâneos, contabilizando aí tanto TV aberta quanto Sport TV, enquanto a Cazé TV teve em média 2 milhões de espectadores simultâneos. Na verdade ficou 1,8, mas eu mesmo conferi lá alguns esportes, algumas transmissões na Cazé TV que bateram esse patamar, então ficou aí mais ou menos na casa dos 2 milhões. Esse tweet gerou um debatezinho interessante nas redes sociais, levando em consideração a relevância que a televisão ainda tem hoje em dia, mas também mostrando claramente uma mudança no comportamento dos espectadores desse esporte que acabaram assistindo quase todas as competições, não na TV, mas sim nos seus celulares, tablets e também nos aplicativos do YouTube. Você, inclusive, foi um exemplo disso, né, Vandep? Eu não consigo explicar o quanto eu gosto de Olimpíada. Desde 1996, minha primeira Olimpíada de Atlanta. Eu me lembro até quantas medalhas a gente ganhou. 15 medalhas, 3 de ouro, 3 de prata, 9 de bronze. Eu prometo que eu lembro disso desde criança. É um negócio muito legal. E assim, eu sei que muita gente gosta de Copa também, mas assim, se o Brasil não ganha, como não ganha desde 2002, é decepcionante, né? A gente tem... É muito gostoso aquele negócio de acordei, liguei a TV, tem um jogo passando. Eu sou desse que vou ver Egito contra a Arábia Saudita e vou assistir o jogo inteiro. Mas Olimpíadas, assim, a gente vai se emocionando, né? A gente vai conhecendo pessoas que a gente nunca ouviu falar, às vezes, e aquele sonho daquela pessoa. Mas eu acho que, né, a gente vai focar aqui também na parte de influenciadores, de atletas que ganharam seguidores, por que isso é importante. E a gente vai começar também, eu acho que o Davi falou também, da Cazé TV, né? Que fez uma transmissão que eu considerei muito boa. Existem muitos pontos positivos. Claro, tiveram umas polêmicas que a gente pode mencionar também. Isso faz parte de uma emissora que está nascendo. Eu achei que eles também testaram alguns... A gente até teve lá na Google, né, para conversar com o Doug, que participou aqui do The Byte. Eles testaram ferramentas novas de mosaico que você pode na TV mudar, escolher as 4 transmissões. Tem muita gente que não sabe que você pode enviar vários sinais de live para o mesmo canal, e isso que eles fizeram, né? Então eles transmitiam 5, 6 spots ao mesmo tempo. E assim, considerando que nasceu de um criador de conteúdo, de um streamer, uma emissora online, eu achei que as transmissões foram muito boas. Eu acho que a principal coisa, cara, que diferença que a gente falou de Rede Globo, que, claro, é muito maior, né? Tem muita gente que não quer ver pra falar mal da Globo e tal, e tudo bem. Muito é justificado. Mas eu acho que a principal coisa que a Cazé TV faz, que eu gosto, é o mutirão. O mutirão. Eles chegam... esse atleta aqui tá com quanto? Tá com só 20 mil seguidores? A gente tem que chegar a 200 em 10 minutos. 5 minutos, gente. Vamos. Aí bota o arroba deles e vamos. Eu me lembro, eu esqueci qual era a transmissão, acho que era uma das ginásticas, o Time Brasil, @Time Brasil, que é o time oficial das Olimpíadas brasileiro, tava com 600 mil seguidores a menos que o time americano, pra ser o maior do mundo. A Cazé TV fez passar, cara, em questão de meia hora, 40 minutos, o Brasil era o time mais seguido nas redes sociais, que tem um impacto. Isso tem um impacto, a gente vai falar especificamente... dos atletas, né? Da Rebeca Andrade, a maior medalhista brasileira, né, em todas as Olimpíadas, ganhou 4 só nessa última. Enquanto a Rede Globo se recusa a falar a palavra Instagram, ou X, ou Twitter, tipo, parece que não existem. Sempre as redes sociais, é sempre um negócio genérico, né? Porque não tem uma parceria oficial. A Cazé TV tava lá, o Cazé mesmo, o Casimiro tava pilhadão. Não, vamos, gente, mais seguidor pra isso aqui. Toda a transmissão, principalmente que o Casimiro participava,
tinha um mutirão, porque ele tem essa voz, né? Essa influência, como a gente diz. E gostei muito das transmissões deles. E não sei se você quer adicionar algo, Davi. Então, eu queria saber qual que vocês acham que vai ser a repercussão desse resultado que houve tanto para a Cazé TV, mas também houve para a Rede Globo, né? É assim, eu acredito, eu mesmo presumia que a Rede Globo ia ter um resultado menor em termos de audiência, já que eu mesmo já não assisto televisão faz muito tempo, então me pautei por mim. Eu assisto na televisão muito mais YouTube hoje e serviços de streaming aí, né, do que TV aberta ou mesmo TV a cabo, né? Então, mas eu fiquei surpreso com o número de 51 milhões de espectadores simultâneos em alguns momentos, contabilizando TV aberta e Sport TV. Ao mesmo tempo, eu não achava que a Cazé TV ia ser maior, digamos assim, do que ela foi. Eu acho que ela atingiu um número bem satisfatório, mas é claro que ainda é uma fração do que a Globo obteve. No entanto, a Cazé TV é um símbolo do que vem por aí, muito mais do que a Globo, né? A gente vê muito mais as pessoas falando que a TV tá morta ou tá morrendo, do que um canal do YouTube com a Cazé TV a gente escuta ouvindo dizer que tá no fim, ou que não deu certo, ou que foi flop. Então eu queria perguntar pra vocês, aí eu posso trazer o Edu na conversa também para depois passar pro Vandep, como é que vocês acham que vai ser o impacto pro mercado publicitário, especialmente aqui no Brasil, já que a gente tá falando do contexto do Brasil, desse resultado tanto pra Globo, mas também pra Cazé TV? Fica tudo a mesma coisa, ou vocês acham que vai haver um investimento maior agora em canais como a Cazé TV, ou a televisão mostrou com as Olimpíadas que ela continua sendo o meio de comunicação mais relevante e, portanto, quem sabe, na decisão dos próximos orçamentos aí publicitários, vai ter agência preferindo manter o investimento na Globo do que na internet. O que é que você acha, Edu, disso? Primeira coisa, pode ser ignorância minha, mas eu sou muito cético em relação a esses números de TV. Eu nunca peguei muita confiança nesses dados de telespectadores de TV e eu não sei se é porque eu desconheço a metodologia de como eles chegam nesses números. Então, se estiver errado, adoraria aprender por que estou errado aqui no caso. Mas, falando com mais propriedade agora, eu acho que o que vai acontecer é que, assim, considerando que esses números da Globo estão corretos, show de bola pra Globo, ela mostra a potência que ela é, a força que ela tem. Eu não acho que ela tem que se preocupar em relação a anunciantes. Todo mundo conhece o que é a Globo e qualquer agência sabe o que ela pode entregar, porque as agências têm que ter um histórico já construído de saber o que ela entrega para os seus clientes. Em relação ao YouTube, eu acho que o YouTube se fortalece. A indústria e os consumidores conseguem ver os números que o YouTube está entregando, e a gente tem uma Olimpíada sendo transmitida no YouTube. Muita gente que nunca tinha visto uma live no YouTube teve a oportunidade de engajar com uma live no YouTube. Então é possível que o comportamento do usuário de YouTube agora passe a incluir lives. Uma pessoa que só via vídeos ou shorts, talvez agora comece a assistir mais lives. E isso pra mim é bem positivo. Algo que eu queria trazer é que, assim, os meus pais, por exemplo, que estão na faixa já dos 60 anos de idade, eles preferem assistir Cazé TV do que assistir a transmissão da Rede Globo. Eles acham que é algo mais bem-humorado e até mais fácil, mais prático de utilizar. E eu mesmo, por aqui no Canadá, usei VPN para poder acompanhar a Cazé TV. Interessante, cara, que a gente fala muito de bolha, inclusive num assunto que do nosso boletim novo eu vou falar sobre isso. Às vezes a gente perde a noção do tamanho da Rede Globo ainda, né? A gente fala de gerações e legal que os pais do Edu tenham também a capacidade de acessar, ter uma Smart TV e tal, mas tem gente que simplesmente vai ver TV por sinal aberto. Tem gente que ainda vê novela das 6, novela das 7, novela das 9... e consome pela Rede Globo, assim, ou pelo Sport TV, né? O que eu acho que foi um diferencial também da Cazé TV, assim, que vai subindo de nível, eles têm uns narradores e uns comentaristas muito, muito bons, assim. Além de leveza, eu não acho que a Cazé TV necessariamente, até porque as polêmicas tiveram a ver com isso, querem se posicionar como uma alternativa mais leve, não também só bem-humorada, assim. E, claro, o Casemiro é conhecido pelo humor. O Casemiro é um cara que eu gosto muito, muito engraçado. Mas, assim, eles têm um profissionalismo alto. O Luiz Felipe Freitas, que é o narrador também do futebol feminino, o narrador principal da Cazé TV, é fantástico. Pra mim, assim, eu quero só te interromper, porque tem algo que eu acho muito importante de falar e depois você continua. Você ter leveza, ou você ser bem-humorado, ou você até mesmo fazer algo relacionado à comédia, isso não rola em detrimento de seriedade. Tem como você apresentar um assunto sério com leveza e sendo engraçado. Até mesmo dentro do mundo dos games, tem assunto que eu trato com seriedade, mas nem por isso eu perco o bom humor. E eu acho que tem gente que confunde as coisas. A pessoa acha que porque você
puxa um humor pra uma comunicação que você tá perdendo seriedade. Respeito, Ou que você não manja tanto. Mas pra mim, não tem nada a ver. A pessoa pode ser séria e trazer informação com seriedade, a pessoa pode ser muito bem-humorada e ainda assim trazer informação com seriedade. É que as polêmicas, Edu, eu sei que você não acompanhou até por causa da Retrocon, né? Vocês dois estavam trabalhando todo dia e tal. O Davi acompanhou o Edu em todas as gravações e os eventos. As polêmicas envolvendo a Cazé TV tiveram com excesso de humor, vamos dizer, um excesso de leveza, falando de fofoca, fazendo uma piada talvez exagerada. Mas também acho que o trabalho é super sério. Não deve ser fácil, não sei quanto o pessoal do staff tem, né? Quanto é o tamanho da equipe em relação a... Né, até em comparação à Rede Globo, que também é muito menor, né? A Globo, quando reinava, eles tinham 30 Sport TVs para passar as Olimpíadas. Eles enviavam 200, 300 funcionários para essas transmissões em loco. Agora é tipo, são 40 pessoas e aí vai alguns e voltam. O próprio Milton Leite, que é um dos narradores mais famosos desde o FIFA 2000, ele foi para fazer a abertura, e ele tá para se aposentar e voltou pra fazer o resto da Olimpíada aqui, entendeu? Antes, ele era um cara que eu me lembro que sempre falava do hotel. Não, porque a gente tá ficando no hotel aqui, e da logística, que eu também me interessava de translado, vamos dizer assim, né? Então eu tava falando do Luiz Felipe Freitas, que pra mim é um dos melhores narradores do Brasil. Só que aí você fala do tamanho da Rede Globo, que é o Everaldo Marques, que eu não sei quanto vocês conhecem, mas pra quem assiste NFL e NBA que nem eu, ele era o cara principal da ESPN. Já por muitos anos ele fazia o Super Bowl pela ESPN. E aí ele foi pra Globo e pro Sport TV tem uns 2 anos, se eu não me engano. E, cara, ele é muito bom, né? Os 3 melhores narradores brasileiros hoje em dia é o Luiz Felipe Freitas, Everaldo Marques e o Paulo Andrade, também tava na ESPN agora, mas ele faz só futebol. Enfim, mas o Everaldo Marques deu um show nas transmissões de surf, de skate e vários esportes alternativos. Ele tem todas as informações, ele sabe, ele é muito didático, ele conhece a fundo, ele estuda. E aí na Rede Globo, ele estourou, entendeu? O nome dele, que era muito conhecido pela ESPN, agora ficou gigante. Tanto que ele tem um bordão dele, você é ridículo. E na ESPN, quando teve o Super Bowl da Lady Gaga, ele falou, Lady Gaga, você é ridícula, que é algo positivo, né? Você é um espetáculo. Muita gente xingou, só que aí ele mandou uma dessas no começo das Olimpíadas e muita mais gente reclamou, porque não o conhecia, só que agora conhece. Aos poucos, essa exposição de uma Rede Globo, eu acho que acaba levando o profissional também, mas assim, se eu fosse, eu acho que eu ia preferir trabalhar na Cazé TV, porque é um negócio menor, um negócio que eu acho que você também tem mais controle, mais impacto nas coisas, né? Uma máquina que nem a Rede Globo é complicado de trabalhar, sabe? Sendo eu, e tendo a carreira que eu tenho, se eu fosse trabalhar, eu preferiria muito mais trabalhar na Rede Globo. Forte. Edu não gosta do Casimiro. A gente vai... Exato. Não, é porque assim, eu acho que seria talvez mais divertido e até melhor pra minha carreira em números se eu fosse trabalhar na Cazé TV do que na Rede Globo. Sem dúvida. Mas em termos de conhecimento, se eu fosse pra Globo, eu veria um lado que eu nunca vi. Produção de TV. Eu participei de 2 produções estilo TV. Que uma foi quando eu fiz o documentário de eu tirando a minha carteira de piloto, porque foi o André Pili que produziu, e o André Pili fez em um formato que se a gente fosse levar pra Netflix, né, Prime Video, a gente conseguia. E uma que eu fiz de vivo em 2015, se eu bem me lembro, um documentário de games. Mas eu conheço muito mais de YouTube do que de TV, então acho que seria para aquisição de conhecimento, experiência, né, complementar a minha carreira seria bem positivo, assim. Eu sempre gosto de pensar nessa questão de opa, isso aqui eu já vi, mas esse lado aqui não, então deixa eu ver o que tem pra cá. Eu acho que isso seria... Eu concordaria com isso, pra mim, se fosse 5, 10 anos atrás, assim, quando a Rede Globo era aquele poder, aquele dinheiro absoluto, no sentido de... Eu vi a Caroline Dickman falando, cara, eu só fazia novela do Manuel Carlos, então eu ficava, tipo, 1 ano inteiro recebendo um salário alto, sem poder fazer mais nada, mas hoje em dia a Globo corta todo mundo, é muito cortes, a Globo também sofre desse, né, da economia mundial, que seja. Então, eu acho que hoje em dia as coisas estão ainda mais, né? Eu trabalhei numa Microsoft que a gente fala, essas empresas gigantes, eles são ainda mais frias, vamos dizer assim, sabe? Então, e eu queria só uma coisa antes, Davi, da Cazé TV, que é a praticidade. A gente tava na Retrocon, as quartas de final, Brasil e França, no futebol feminino. França favorita, dono da casa, a gente tava lá fazendo os negócios e eu falei, eita, quanto que tá esse jogo? Eu entrei, aos 85 minutos, o Brasil acho que fez o gol mais ou menos aí, e eu fiquei vendo 15 minutos de prorrogação no celular.
tipo, nervoso. O Davi, eu acho que viu, o pessoal, o Kogu, o que você tá vendo aí? E assim, por mais que a Globo tenha um sinal aberto, né, pelo o Globo Esporte, o G1, você tem que fazer login, você tem que... É mais chato, vamos dizer assim, né? Então, se você tem YouTube Premium, que a gente falou aqui, você pode deixar lá ouvindo a transmissão, são vários sinais. Então, a praticidade do YouTube, um celular que seja, eu achei maravilhoso. Eu achei muito curioso que nessa comparação entre Cazé TV e Globo, né? Foi mencionado a TV aberta, né? A Globo TV aberta, canal de televisão Globo, e também Sport TV. O que pouco foi mencionado, entretanto, foi a Globoplay. E a Globoplay era um player interessante que a Globo utilizava muito para fazer essas múltiplas transmissões de esportes simultâneos através do aplicativo e tal. E que, pelo visto, por conta dessa falta de relevância, talvez agora nessas Olimpíadas, esteja confirmando o sinal ou os rumores que existem nos bastidores de que a Globoplay não está atendendo, digamos assim, às expectativas que a Globo tinha do serviço de streaming, assim, né? A informação que não é 100% confirmada, de que durante um tempo a Netflix tentou fazer uma parceria com a Globo para ser a Netflix a representante do serviço de streaming da Globo para trazer as novelas na Netflix e tal, e a Globo disse não, exatamente pensando em lançar a Globoplay, ou durante o lançamento do Globoplay. E aparentemente a Globoplay foi, mas talvez não foi tão longe quanto a Globo queria, né? E eu tô muito curioso para ver como é que vai ser isso nas próximas transmissões da Globo. Eu tô muito curioso para ver se a Globo não vai, quem sabe, eu vou dizer assim, descer do salto no sentido de achar que a Globoplay é, né? Muito assim, descer do salto e fechar parcerias com o YouTube, para ela própria entrar e rivalizar, digamos assim, com a Cazé TV. Você concorda com isso, Edu? Não, eu queria que você chegasse nisso, porque eu acho que tendo Globo e Cazé TV simultaneamente fazendo a mesma transmissão, eu acho que Cazé TV dá mais público. Ah, no YouTube sim. No YouTube sim. Por isso que eu acho que a Globo evitaria isso, pra ela se expor menos. Porque aí, se as pessoas olham, nossa, Cazé TV tá com mais viewers simultâneos do que a Globo, aí a Globo se enfraquece, né? Pelo menos na percepção popular. Eu não vejo a Globo fazendo isso. Sim, a Globo posta, por exemplo, clipes do Fantástico, né? Uma reportagem do Fantástico no YouTube fica legal, porque combina, porque é uma reportagem bem feita de 11 minutos, né? Então é perfeita. O Fantástico, sem querer, vira um formato perfeito pro YouTube. Mas voltando àquilo que eu falei de... Eles não falam Instagram, cara. Eles nunca, assim, eles não mencionam o nome de rede social. Parece que é um lema interno, né? Um direcionamento interno que se não tem uma parceria oficial não pode. Mas isso, uma Cazé TV da vida pode fazer com que façam essas transformações, Davi. Exatamente, assim, mudanças estão aí para acontecer, né? A própria Globo antigamente não deixava nem que os clipes do Globo Esporte chegassem no YouTube. Hoje em dia ela própria tem um canal onde ela distribui isso, então é um sinal de mudança, na minha opinião, da abordagem. E, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, firmando uma parceria usando o peso que a Globo tem como empresa, como máquina, né, de fazer dinheiro e tudo mais e tal, junto ao YouTube, caso seja do interesse do YouTube também, tem que ver isso, né? Pode, pra mim, dar alguma coisa interessante. Eu imaginaria, como diferencial, se alguém, por exemplo, botasse no meu colo assim, você vai ser o responsável pela iniciativa Globo no YouTube, o que é que você faria? Eu investiria em equipamentos, em acessos que a Globo tem em comparação com concorrentes, como é o caso da Cazé TV, que não teriam tanto acesso assim, ou não teriam tanta capacidade de colocar equipamentos e profissionais em loco nesses eventos. Agora, se isso seria interessante para a Globo, eu não sei, mas olhando por esse viés de que a Globoplay talvez esteja aí mal das pernas, quem sabe, pode ser interessante para a Globo rever a abordagem dela no digital. O fato é que a Globo ainda é, né, a maior força da televisão, seja TV aberta, seja TV fechada, mas o YouTube tem todo ano aumentado cada vez mais a sua relevância. E o foco do YouTube é esse público que hoje já é adulto, mas também muito público jovem, né? Muita gente de geração Z, muita gente de geração alfa, que ainda, digamos assim, tá crescendo, não assiste mais televisão. Eu sei disso por experiência própria, junto aos meus alunos e tal. Assistem TikTok, assistem conteúdos de live no Instagram e provavelmente durante essas Olimpíadas assistiram muita coisa no YouTube. Então, se a Globo quer continuar sendo relevante nos próximos anos, nas próximas décadas,
com certeza ela tem que fazer alguma coisa pra, não digo rivalizar diretamente com a Cazé TV, mas pra pelo menos sinalizar de que ela não tá, digamos assim, repousando nos louros do passado, ou seja, sou a Globo e vou continuar sendo a Globo, enquanto a Cazé TV e o YouTube em parceria ficam ganhando cada vez mais público, né? Isso precisa ser levado em consideração e eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando, de que tem gente na Globo preocupado com isso, até porque a empresa tá investindo muito no digital recentemente, né? O que eu ia falar é que não é necessariamente a Cazé TV, por mais que teve esse impacto nas Olimpíadas, mas sim as outras plataformas. Porque a Cazé TV tem parcerias com quem? A Amazon Prime. A gente falou dos narradores, pra mim um que tá no nível desses três que eu mencionei é o Rômulo Mendonça, que também tava na ESPN, que foi contratado pela Amazon Prime. Mas nas Olimpíadas ele fez o basquete, o vôlei e mais alguns esportes pra Cazé TV, porque ele é muito engraçado. Ele é um bom exemplo daquilo que o Edu fala de ser leve e ser engraçado, não quer dizer que você não seja profissional, né? O Rômulo Mendonça, pra quem conhece, também é um dos melhores. Então, por exemplo, a Globo tinha direitos de tudo. Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, falando de futebol. Agora está espalhado, cara. Inclusive o Brasileirão. Eu pago o Premier, que é do Sport TV, do Grupo Globo, pra ver, infelizmente, meu Corinthians. Só que agora, todo jogo do Corinthians, eu não sei onde vai passar esse negócio. Eu não sei se é HBO, se é Amazon Prime, se é Globo, se é Sport TV, se é Premier. E eu acho que tem mais um que também passa. Então, pro consumidor, tá ficando pior. Antes era melhor que era centralizado, mas né, monopólio, que você pode chamar o que quiser. O que eu quero dizer é que tem outros players, além de Cazé TV, que tá crescendo e fazendo seu nome. E até teve aquela discussão, será que o Casemiro devia ter deixado o rosto dele e o nome dele pra emissora, né? Porque aí tudo que acontece, ele tem que se pronunciar, e quando não se pronuncia, fala, porque não se pronunciou. Aí quando se pronuncia, tá ajudando um amigo, ou o que seja, entendeu? Então, que eu acho também é um pouco injusto falando dele, porque eu acho que ele tenta ser um cara correto, sim. Mas eu acho que existem muitos outros que eles chamam de players, né? Nesse mundo, e a Globo, de fato, cara, ela não consegue falar com o público jovem necessariamente. E ela perdeu muitos dos direitos e muito da parte financeira e poder financeiro que eles tinham. Seja pra absorver todos os profissionais, seja pra ter os direitos desses campeonatos, essas coisas, entendeu? Que nem eu falei, eu acho que, não sei se foi o Rio ou 2012, cara, eu já vi literalmente ter 30 Sport TVs, eu não tô brincando, eu tinha 30 contas Sport TVs, então você tinha uns feeds que nem tinha narrador, que você literalmente só entrava. E aí a gente tá falando de facilidade, né? Eu tenho coisas que eu assisto ainda na TV a cabo, porque eu consigo mudar do Sport TV 3 pro 2 com mais facilidade de um canal do YouTube pro outro. Então eu tô vendo vôlei de praia e tem um tempo, mudou o 7, eu tô vendo atletismo no Sport TV 3, entendeu? Eu não sei se vocês sabem que agora a TV a cabo, por exemplo, da Vivo, não é cabo de rede tipo internet. Então você vai mudando de canal, mas tem delay. E tem mais um outro lado disso, pra gente finalizar, que são os atletas influenciadores, né? Que a gente acabou não falando ainda, que eu acho que é um assunto importante dentro disso tudo. Que o movimento que isso acontece. A gente falou do mutirão, né, que o Casemiro fez pro pessoal. E a gente teve nossa queridíssima Rebeca Andrade, que começou as Olimpíadas, se não me engano, com 5, 6 milhões, agora tá com mais de 11... Pra chegar na Simone Biles, que é a melhor atleta de todos os tempos. Ela ganhou um ouro em cima dela. Inclusive, a equipe, né? A gente ganhou a nossa primeira medalha em equipes na ginástica. As 5 atletas, e deixa eu pegar o nome dela certinho. A Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares, Lohane Oliveira e a Rebeca, todos ultrapassaram a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram depois da competição e da medalha de bronze. Por isso também medalhar é importante. E a Júlia, ela tinha 50 mil seguidores, chegou a 1,6 milhão. Então isso tem um impacto muito grande. E muita gente acha que seguidores é besteira, mas não é. Por quê? Porque isso te dá um respaldo para negociações de contratos e de investimentos. Aliás, as pessoas reclamam que não tem investimento em esporte, mas quando não é época de Olimpíada, reclama que estão investindo em arte, cultura, esporte. Então não faz muito sentido para mim isso. Então eu acho que teve um impacto muito grande, tem positivo, obviamente, para quem é mais bem sucedido, para que tenha uma viabilidade desses atletas continuarem ainda mais com esportes que não são o futebol, por exemplo, né? Ou algo assim que tem mais visibilidade quando não é a Olimpíada, né? E a gente, inclusive, tem uma jogadora de rugby americana, a Ilona Maher. Cara, ela ficou muito famosa no Instagram, ela é americana, né? Que eu falei. Então, antes das Olimpíadas começou a ser, mas ela foi mostrando
a Vila Olímpica, teve muito conteúdo das pessoas da Vila Olímpica e ela ganhou mais de 3 milhões de seguidores, começou a fazer job com o Google e ela, assim, ela, né, obviamente jogador de rugby forte, mas foi muito interessante, ela mostrou muito a personalidade dela, né? E também teve uma crítica, não sei se você quer finalizar, David, falando de influenciadores vazios que foram, né? Eu sei que tem uns influenciadores nada a ver, mas eu acho isso normal, cara, que vão lá, produzem conteúdo. A Samantha Alves foi lá e falou de pickpocket, ela do Rio de Janeiro, falou, não vai ter pickpocket aqui não. E o Reel tá com 5 milhões de views, sei lá. Então, é um evento que nas Olimpíadas engloba muita coisa, cara. Realmente tem um impacto muito grande. Eu acho muito importante o esforço que tem sido feito pelo pessoal da Casa TV em levantar a bola, né, nos mutirões que você mencionou, inclusive, no começo do episódio, Vandep. E eu também acho muito legal perceber o quanto esses atletas estão, digamos assim, fazendo bem feito ou fazendo de uma maneira positiva o uso dessa influência deles dentro das redes sociais, né? A Raíssa, por exemplo, a Fadinha, eu acho que eu tenho acompanhado bastante ela, assim, nas redes sociais na qual ela produz conteúdo, né, nas quais eu tenho achado muito legal o trabalho dela lá, sempre com uma pegada muito positiva. Eu acho que a gente sofreu recentemente com atletas de esportes que não, digamos assim, não quero ser muito específico, que usaram as redes sociais muito mais para rechaçar críticas que, em certas questões foram merecidas e tal, do que necessariamente para, junto de quem os acompanha, fazer um negócio maior. Porém, para não ficar só nesse clima de obobo, porque eu acho legal aqui no debate a gente tentar desenvolver uma visão crítica o máximo possível das coisas e tentar mostrar múltiplos lados de uma mesma questão, eu confesso que me preocupa um pouco sobre a influência que as redes sociais acabam tendo na vida desses atletas, enquanto eles estão, inclusive, no evento. A Simone Biles, né, atleta americana de ginástica, lembro que antes de ela participar, não sei se foi da final, mas eu sei que foi de um evento importante dentro das Olimpíadas envolvendo a categoria dela. Ela fez um Get Dressed With Me no TikTok, comentando um pouquinho do nervosismo dela, de como ela tava e tal. Existe um lado muito positivo em as redes sociais deixarem as Olimpíadas mais próximas do povo, mas ao mesmo tempo, como a gente tem visto, especialmente aqui no Brasil, no futebol, isso pode gerar problemas por conta da influência que acaba tendo quem tá fora desse momento na vida desses profissionais que precisam de concentração, precisam de foco, precisam de uma certa proteção até, de certo modo, para que eles possam competir sem a influência de um país inteiro e uma pressão de um país inteiro e, de certo modo, às vezes não entende um momento ruim, um dia ruim, um mal-estar e batem demais assim nos atletas. Felizmente a gente não teve nenhum exemplo disso no Brasil ainda, pelo menos não até onde eu sei. Mas eu fico preocupado, eu quero até saber também o que é que o Edu acha disso, eu fico preocupado do impacto negativo que isso pode ter em breve, entendeu? Só antes, você falou da Simone Biles, teve duas coisas. Primeiro que ela não competiu em Tóquio por causa de saúde mental, considerada a maior ginasta de todos os tempos. E ela teve problema nas redes sociais por causa do marido dela. Não que ele fez algo necessariamente agora, justamente ela botou a medalha e tirou uma foto com o marido e tem gente, manda esse cara tirar a medalha dela. E ela teve que responder, cara, ele é meu marido, qual que é o problema, entendeu? Vocês estão muito, tipo, não é porque eu tô nas redes sociais que vocês podem ficar interferindo com minha vida pessoal, entendeu? Dá um tempo, cara. Só que eu acho que as redes sociais, por exemplo, você falou da Raíssa, que não é um fenômeno, pegou outra medalha, 16 anos, 2 medalhas olímpicas. Teve até um print, eu acho que a gente vai conseguir botar na tela, que de quando ela foi para as Olimpíadas, que todos os patrocinadores dela, 15 a 20, assim, ela tagueou em uma foto todos os patrocinadores, uns 30 tags. Mas que bom, cara, que bom que... E as redes sociais são parte disso, tá? Eu trabalho com a Monster também, e ela também é patrocinada pela Monster, e grande parte das entregas são nas redes sociais. Senão esses atletas sumiam fora do ciclo olímpico durante as Olimpíadas. Simplesmente sumiam, eles não podiam ganhar dinheiro. Agora uma Rebeca Andrade ganha 4 medalhas, faz várias pubs depois, inclusive a Cazé TV fez isso bem, enquanto ela aparecia... Ela já era garota propaganda de uma marca. Na hora da transmissão da Cazé TV, chegava a Rebeca, aparecia o patrocinador dela, que eu imagino que seja da Cazé TV também. Então, eu concordo, as redes sociais têm esse ponto negativo, mas eu acho que para esses atletas acabou servindo muito positivamente. Eu não sei se você quer finalizar aí, Edu. Então, em relação à questão de saúde mental, o complicado é que, assim, Olimpíadas, a gente tá falando de atletas de... sei lá. 12 a 30 e poucos anos, assim. Você vai ter, beleza, no tiro, pessoal mais velho, mas assim, numa média, eu imagino que a gente vai estar falando de atletas de 16, 17 até 33. Numa ginástica, skate, é tudo bem novo. Teve skatista que era 11 anos, entendeu? Então, sim, é bem novo. Então, você esperar uma maturidade, aquele lance de você estar calejado de rede social com um atleta de 18 ou 25 anos...
é muito complicado. Então a pressão que vem da rede social, ela pode ser muito negativa. Eu comecei no YouTube com 25, 26 anos. E eu acho que eu fui pegar uma maturidade mesmo com 35, cara. E a repressão que eu recebo é muito inferior ao que um atleta olímpico recebe. E outra, eu recebo pressão ao longo do tempo. Os caras, eles têm pressão sendo concentrada de uma maneira enorme de uma vez só. E aí alivia a pressão. Porque fora de Olimpíada, os caras não recebem tanta atenção, por motivos óbvios. Então, a gente esperar que essa galera, esses atletas, eles tenham a experiência, a maturidade, tão calejado de rede social, não tão, cara. E aí, de repente, vem um monte de pressão, é óbvio que os caras vão ter problema. Então, eu acho que o ideal, sinceramente, é eles não usarem rede social durante as Olimpíadas. Exatamente. Meu pensamento, que nem o Vettel, piloto de Fórmula 1, durante a carreira dele, ele não tinha rede social. Mas você não isso eu acho difícil, cara, porque é o grande momento deles. Você passa treinando. E às vezes eu acho que é meio cruel mesmo a Olimpíada. Você pensa os 100 metros rasos, vamos dizer assim. O cara, ele treina 4 anos por 9, 10 segundos, assim. Aí você, né, hesitou, acabou. Mas assim, pra muitos deles, eles vão do anonimato pra celebridade. Então, você sabe, Edu, você vai ganhando seguidores, você vai vendo os números subindo, você vai ganhando atenção, então é muito difícil. Só que com certeza a gente vai de não conhecer esses caras ou essas pessoas pra... Como assim, né? Aconteceu no tênis de mesa. O Hugo Calderano era um dos favoritos. Chegou e ele perdeu a semifinal, ganhou de 10-4 pra fechar um set, perdeu a semifinal, perdeu a medalha de bronze e saiu sem medalha. E ele, tipo, chorou copiosamente. Mas é uma pressão que, assim, que vem o bom com o ruim. Né? Você vai ganhar seguidores, você vai ganhar mais atenção, você vai ganhar patrocínio saindo disso, mas, cara, dependendo da tua idade, você não vai lidar bem, porque brasileiro, eu acho que a gente apoia bem, né? Sempre que vem as espanholas foram eliminadas pelo Brasil, e aí eles vão falando que brasileira joga sujo, sendo que elas que jogaram, então o brasileiro vai lá criticar essas mulheres mesmo, e a gente tem um apoio. Acho que os brasileiros apoiam os atletas, mas ao mesmo tempo a gente é bem duro, né? Então... Quando eu digo pra não usar rede social, não é tipo pro atleta não fazer nada, mas é assim, pra ele não ficar lendo comentários, sabe? É pra ele gerar o conteúdo dele que ele tá planejando, mas ele evitar de ler comentário, porque é da nossa natureza humana. Você leu 20 comentários positivos, vem um negativo, você presta atenção naquilo, né? Porque é da nossa natureza, a gente tem que se proteger. Então você tem que fixar no negativo. Eu recomendo a leitura de um livro que saiu há pouco tempo agora, de um cara chamado Jonathan Haidt, que tá dando inclusive um monte de entrevista aí e tal, chamado A Geração Ansiosa. Ele fala muito desse impacto, especialmente em mentes mais novas, né, como é o caso da Raíssa, por exemplo, advinda das redes sociais, assim, o impacto disso na vida dessas pessoas, na saúde mental, na geração de ansiedade. Então, imagina a ansiedade natural que um esporte já leva, especialmente no nível alto, né, de esporte de performance e tudo. Atrelada a isso, ainda mais pressão de pessoas entrando nas redes sociais dessa menina, mandando DM, postando, compartilhando e tal. Então, assim, eu acho que precisa haver um distanciamento. É claro que a pessoa não pode ficar alheia às redes sociais, até porque ela pode ganhar dinheiro com isso. Mas, mano, do jeito que tá agora, tá muito, assim, de qualquer jeito, entendeu? E a gente vê os reflexos disso no futebol, na minha opinião. A gente não viu ainda os reflexos disso nas Olimpíadas, eu espero que a gente não veja, mas eu não duvidaria a gente começar a ver mais casos, não necessariamente apenas em Olimpíadas, mas em competições mundiais desses esportes, envolvendo atletas que vão ter danos de saúde mental e por conta disso vão performar pior, por conta de algum comentário maldoso, por conta de alguma exposição anterior a algum evento, ou até mesmo, cara, assim, pensando de maneira bem conspiratória assim e tal, gente usando isso pra desestabilizar o atleta antes do evento, entendeu? É preciso que haja uma proteção a esses atletas, mas uma proteção que dê a eles algum tipo de exposição também, para que eles possam aproveitar, como os atletas brasileiros vão estar aproveitando, essa exposição que está nas redes sociais promove. Eu acho que a gente surpreenderia o quantos ficam sem usar antes de competir. Eu acho que eu vi, não sei se me engano, a Ana Sátila, que competiu em canoagem, né, e tal. Ela competiu todo dia, até foi uma brincadeira. Ela falou que não tava vendo nada até acabar a competição dela. A gente fala do LeBron James. Durante a NBA, né, e os playoffs da NBA, ele é um cara super ativo antes. Ele comenta no Twitter ele mesmo, só que ele apaga as redes sociais. Eu acho que você tem que saber quando concentrar, você tem que entender o teu foco, aquele é o teu momento, né? Mas aí eu acho que também, como você tá falando de pessoas jovens, deve ser meio tentador ver os resultados.
Mas esse do Hugo Calderano que eu falei do tênis de mesa foi um dos que eu mais senti, não necessariamente pelas redes sociais, mas pra ver o choro dele e tal. Mas cara, Olimpíadas é uma pena que acabou. Acho que foi umas Olimpíadas boas. Não, a gente fala de organização. Se o Rio tivesse feito uma organização mal feita que nem Paris fez em vários sentidos. Teve a questão do Rio Senna, do triatlo que não tava limpo. Teve uma atleta que ficou doente. Teve uma das favoritas aos 100 metros rasos. Ela não competiu porque eles botaram ela num lugar errado, o transporte. Ela teve que andar e chegou atrasada e não pôde se aquecer e não pôde competir. A Raíssa, antes de começar a competição, eles foram ver a pista, esqueceram ela lá. Então, a organização também foi bizarra, mas tudo bem. Esse eurocentrismo a gente tá acostumado já. Bom, a gente acabou falando mais do que a gente esperava. Eu acho que vai dar tempo de mais um assuntozinho aqui. E obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês assistiram às Olimpíadas? Onde que vocês assistiram? Vocês gostaram? Deixa um comentário pra gente também, pra gente tentar o comportamento de vocês. Galera, estamos entrando agora no Boletim Nuvem e temos uma novidade de Nuvem. A Nuvem agora tem uma página dedicada para gift cards que se chama Nuvem Gift Cards. Por lá, na Nuvem Gift Cards, vocês encontram aí gift cards de jogos da Riot, da Nintendo, tem aí uma parte dedicada para PlayStation, Xbox, App Store, Google Play e muito mais. Deem uma conferida pelo QR Code ou link da descrição, que vale a pena, Nuvem Gift Cards. Bom, é isso aí. Saindo de Olimpíadas, saindo de pessoas vitoriosas, saindo de comemoração, festa, Brasil, é isso. Vamos falar de Elon Musk agora. Pá! Desce. Mas é importante, até porque é uma notícia muito relevante e que pode, quem sabe, causar um impacto, assim, de mudança dentro de uma das maiores redes sociais do momento, que é o X, né? Querendo ou não, o Threads tá indo, mas não foi. O Blue, como é que é? Sky também não decolou tanto assim, não foi tão alto. Você lembra do Clubhouse? Lembro, você lembra do... Do cu, teve o cu. Claro que eu lembro. O meu foi bem verificado. Mas vamos falar sério agora, ou tentar pelo menos, né? Falar sério. O Elon Musk decidiu processar os anunciantes que sustentam o Twitter. Olha só que ideia genial. Mas falando sério, assim, ele decidiu processar não os anunciantes que estão ativamente anunciando hoje na plataforma, e sim um conglomerado, assim, uma reunião de anunciantes que faz parte da chamada Global Alliance for Responsible Media, que é um coletivo de empresas interessadas em ter nas redes sociais e também fora da internet um ambiente mais seguro para as pessoas poderem acessar seus conteúdos e, consequentemente, acessar também as campanhas publicitárias dessas empresas. Segundo o Elon Musk e a CEO da empresa, né, a Linda Yaccarino, essa Global Alliance for Responsible Media supostamente coordenou aí boicotes ou pausas planejadas na publicidade do Twitter, acarretando um prejuízo de bilhões de dólares em 2022 para a plataforma, segundo o Elon Musk. Ou seja, segundo o Elon Musk, o motivo do Twitter ter perdido dinheiro com anúncios publicitários não foi ele, não foi o que ele fez, não foram as mudanças que ele trouxe quando ele assumiu o Twitter, mas sim essas empresas que investem em publicidade e que são muito maldosas contra o Elon Musk e decidiram fazer um boicote, né? A questão é que essa notícia é recente e ainda não está, digamos assim, desenvolvida. O processo foi movido pelo Elon Musk, né, e pelo Twitter, mas ainda a gente não tem um resultado. A questão é que muita gente tem sido contrária ao Elon Musk, obviamente, porque é uma figura muito, digamos assim, polêmica, mas muita gente tem, de certo modo, dado justificativa ao Elon Musk, até razão, por conta de documentos que foram trazidos como evidências apresentados pelo Comitê Judiciário da Câmara nos Estados Unidos, que indicam que houve algum tipo de organização por parte dessas empresas para não necessariamente boicotar o Twitter, mas para organizar aonde elas iriam investir os seus dólares com publicidade em 2022. Queria jogar pra vocês, começando pelo Vandep, o que é que você achou dessa questão, Vandep, e depois passar pro Edu também. Bom, eu tenho muito a que falar sobre esse assunto. Eu trouxe a pauta também por causa disso. Primeiro eu quero que vocês lembrem, a gente falou sobre aqui, quando o Elon Musk, que tava se sentindo muito foda, mandou todos os publicitários se ferrarem. Se fincarem. Exato. Eu acho muito curioso, né, o Elon Musk, senhor capitalismo, livre mercado, agora tá reclamando que as pessoas não querem, que as empresas não querem botar suas publicidades, reclamando oficialmente para um veículo, né, regulatório que a gente já falou aqui, né, que é a Federação Mundial da Publicidade. Eu nem sabia que tinha isso antes
das nossas pautas, né? Mas a gente fala muito de bolha, a gente já falou, eu falo mais de ótica, cara. E ele é o maior exemplo disso. Ele acha que tá arrasando, não tem contexto nenhum de como funciona o mundo. Tipo, o que ele achou que ia acontecer, cara? É um ego absurdo, né? Como se alguém tinha a obrigação de dar dinheiro pra ele. Sabe uma coisa que publicidade e empresas não gostam? Pessoas voláteis. E ele é volátil. Não rola de ser volátil. Por que a gente tem até um exemplo aqui. BRKS Edu. Por que o Edu, depois de tantos anos, ainda tem tanta marca que quer trabalhar com ele, tantas empresas que têm interesse em trabalhar com ele? É muito além de alcance e o que ele faz hoje em dia é reputação, é credibilidade. O Edu é um cara que eles sabem que é profissional e vai entregar direito. Você... né, no caso, o Elon Musk transformou o X, e eu não sei se vocês observam isso, mas pra mim é muito claro, a plataforma piorou muito. O racismo lá, e aí não tem a ver com lacração, antes que comecem a falar, o racismo lá tá muito mais em evidência. Racismo clássico, vamos dizer assim, palavras horríveis, os posts não são mais derrubados. O Elon Musk mesmo deixou muito claro sua preferência nas eleições americanas desse ano, que é um direito dele como cidadão, claro. Mas ele tá interferindo com essas eleições claramente, assim. Isso fica muito evidente, também já saíram algumas coisas em relação a isso. No mínimo com as opiniões e com as coisas, ele sempre com aqueles comentários concerning, né? Preocupante isso, nossa, né? Qualquer tweet pra ele subir, os tweets que claramente são fake news, enfim. Eu achei que... ele mesmo tá numa descendência tão grande, cara, ele devia ter ficado... ele era considerado uma figura enigmática, né? Eu me lembro quando ele foi no Joe Rogan em 2018, eu falei, nossa, que é esse cara? Nunca vi esse cara falando direito. Ele até fumou, né? Uau, né? Nossa, descolado, interessante. Mas ele é um nerd, cara, ele é um cara estranho, tá ligado? Desculpa, isso aqui sou eu falando, não é o debate, sou eu pessoalmente falando. E a personalidade dele ficou muito clara dentro disso tudo. Ele é um cara que quer atenção, né? Inclusive a filha dele... fez vários posts sobre ele recentemente, a gente tá entrando pro lado mais pessoal, a gente não precisa mergulhar nisso. Mas no fim do dia é isso, cara. O que você achou que ia acontecer? Tua plataforma tá cheia de racismo. Ela virou um desastre. Você teve orgulho em demitir milhares de pessoas. Você se considera um capitalista, parabéns pra você, mas agora, de novo, você tá cansado e você tá chorando por causa de livre mercado. Enfim, tem mais umas coisas que eu quero falar, mas vou deixar nosso querido Eduardo complementar aí. O que você achou disso tudo, Edu? A gente precisa, obviamente, esperar o resultado desse processo antes de fazer qualquer tipo de caça às bruxas, vamos dizer assim. Mas quando o Twitter passa, né, pro Elon Musk, ele não melhora, ele piora. O Twitter, ele era uma rede que já incentivava o ódio, ou pelo menos a desinformação, porque o comportamento do usuário quando ele vê um tweet de algo bacana é deixar um like. Quando ele vê algo ruim ali, ele dá o quote RT. Então a mecânica, né, o fundamento da plataforma acaba divulgando muito mais conteúdo polêmico, negativo, do que positivo. Ele não fez nada para combater isso. E isso é algo que é claro para todos, né? É uma rede que, pela forma que ela tem de moderação, pelas ferramentas, pelo algoritmo, é uma rede que incentiva, né, a polêmica e aí começa a polarizar mais para ódio, para ataques. Isso não foi combatido. E aí, isso aliado com o comportamento que ele teve assumindo a plataforma, você falou de demissões, entrevistas esquisitas em que ele foi ofensivo com publicitários, é natural que as marcas fiquem com receio de anunciar por lá. Se, beleza, de fato rolou uma tentativa de prejudicar o Twitter, isso vai ficar evidente durante o processo. É um boicote, cara, é um boicote. Um boicote pode acontecer. Mas esse é o ponto. Pode e não pode, assim. O que o Elon Musk tem levantado, e que eu acho que ele não tem muita base para se sustentar, é que através das leis antitrust nos Estados Unidos, esse tipo de organização entre empresas para fazer boicote não rola. Eu não sou especialista em direito e com certeza vai ter gente nos comentários escrevendo um textão, explicando pró e contra a situação, mas até onde eu pesquisei sobre a notícia, o Elon Musk e a Linda Yaccarino, como Twitter, X, eles estão tentando se sustentar nesse argumento de que as empresas não podem fazer isso porque isso agride a lei antitrust nos Estados Unidos, porque é como se fosse várias empresas contra uma empresa só, que no caso é o Twitter. Show. Dito isso, segundo alguns especialistas que estão falando sobre esse assunto lá na gringa, ele precisa provar que houve esse conluio, que houve esse boicote. Que as empresas que fazem parte dessa associação, de fato, se reuniram e disseram, vamos organizar uma diminuição sistemática da publicidade no Twitter.
E segundo alguns especialistas, isso é muito difícil de provar, e isso o Elon Musk ainda não provou. Ele tá acusando, dizendo que vai provar. Então tá naquela de tipo, se ele conseguir provar, pode gerar alguma coisa positiva pra ele. Se ele não conseguir, reforça o argumento que o Van Depp tá trazendo aí e que eu concordo, de que o Elon Musk tá, digamos assim, quase que em desespero. Vamos ver aí com essas eleições como é que ele vai se sair, mas eu acho que o ponto que eu gostaria de trazer aqui, de estressar, é que assim, ele não precisava de nada disso, né? Assim, eu como um cara que curte o que o Elon Musk fez em alguns empreendimentos dele, como é o caso da Tesla, como é o caso da SpaceX, acho totalmente surreal o que tá acontecendo no Twitter, mas é claro que é o mesmo Elon Musk da SpaceX, é o mesmo Elon Musk da Tesla, então esse talvez, né, é o real Elon Musk. Mas é um cara que, assim, tá criando briga desnecessária e tá tentando, digamos assim, se provar como defensor, né, da liberdade de expressão, tolindo um monte de gente na plataforma dele e trabalhando, digamos assim, dentro da plataforma dele, para que muita gente acredite que ele não é esse bastião, esse protetor da liberdade de expressão. Muito pelo contrário, um cara que tá sistematicamente usando, hoje em dia, uma das maiores plataformas de rede social do mundo em prol dele próprio. Cara, o que eu acho hipócrita é ele choramingar pra órgãos regulatórios. Isso que eu tô falando. Ele não é o caos, né? Não, então, aqui é liberdade de expressão, é livre mercado, que não falei algumas vezes. Assim, ele realmente achou que podia mandar patrocinadores se ferrarem publicamente e achou que não ia ter nada de negativo, cara. Isso que eu tô falando. Existem consequências pra comportamento volátil, pra comportamento assim. Existem comportamentos. Você não pode simplesmente xingar pessoas que vão botar dinheiro na tua plataforma e o dinheiro é escasso hoje em dia, publicitário, cara. A gente sabe, eu vivo disso. Todo centavo que eu ganho é do mercado publicitário hoje em dia. Então, é volátil, é competitivo. E ninguém quer, não só porque ele mandou se ferrar, ninguém quer patrocinar uma plataforma onde o racismo é escancarado. É simples. É simples. Aí a justificativa legal, Davi, você tem total razão, né? Não, porque leis antitrust tá certo. Tudo bem, tá? Eu tô falando que nesse caso é simples. É simplesmente uma consequência do teu comportamento, cara. É bilionário chorando. Bilionário choramingando, cara. Botando a CEO lá, que, né, a Linda Yaccarino, fez um anúncio lá estranho, mas é isso. Eu também gostava do Elon Musk. Quando eu falei do Joe Rogan, acho que foi 2018 esse podcast. Eu via todos os lançamentos do SpaceX. Eu via todos. Teve aquele que ele botou um cara num carro, né? Tipo um boneco num carro, num Tesla, justamente, em órbita e tal. E achava fascinante. Por isso que eu falei, ele era mais enigmático. Mas o ego dele não permitiu que ele ficasse nos bastidores. Ele ia ser, tipo, o Homem de Ferro verdadeiro. As pessoas iam achar que esse cara é foda. Todo mundo ia achar que esse cara é foda. Mesmo os começos deles tem a ver com a apartheid lá da África do Sul e tal, né? É filho de papai, essas coisas. Mas todo mundo achava que ele era um cara genial. Cara, pra mim ele é tudo menos um cara genial hoje em dia. Se você... Qualquer tweet que eu leio do Elon Musk, eu me sinto 5 pontos de QI mais burro, tá? Isso é uma coisa minha. Eu não vejo nada bom saindo desse homem. Tá bom? Então, tipo, é isso. Você quis aparecer, essas são as consequências, que é muito além de que eu falei, dele mandar as pessoas se ferrarem. Você gerou essa cultura dentro de uma plataforma desse tamanho, usando a falácia... Ah, não, liberdade de expressão. Também acho liberdade de expressão importantíssima. Também luto por isso. Mas isso gerou isso. Esse resultado. Por que alguém vai gastar 1 centavo de publicidade na tua plataforma? Gaste em Van Depp Agenciamento e BRK Sedu. Desculpa, eu tô brincando. O que você quer falar, Edu? Não, sabe o que eu ia falar? Cara, qualquer um sabe, se você vai num restaurante e você trata muito mal o garçom, o risco de você receber um prato abençoado ali é enorme. O Elon Musk, ele fez isso numa proporção um pouco maior do que você ir no restaurante e destratar o garçom, sabe? Ou você for no restaurante e o garçom te trata mal e você não volta. É literalmente isso, cara. Por isso que sinaliza isso que eu falei, sinaliza desespero, assim, sinaliza mais uma pataquada do Elon Musk. Porque, de novo, legalmente falando, ele pode fazer isso. Tá no direito dele de fazer isso, de acusar como antitrust. Mas será que ele vai conseguir provar? E até agora não se sabe, provavelmente não. E ao abrir esse processo, ele potencialmente se queima com outros anunciantes também. Com certeza. Sim. Agora, o que vocês acham que vai acontecer? Eu me pergunto. Eu acho que essa pode ser uma jogada, não me surpreenderia de maneira nenhuma se ele fizesse isso, pra aquecer a base,
né, de fanboys dele, de pessoas que estão lá comprando Tesla e que estão lá deletando outros aplicativos para ficar só no X, para quem sabe jogar uma mudança no X de tornar o X uma plataforma fechada paga por assinatura. Como, por exemplo, faz o futuro candidato à presidência dele aí, né? O Donald Trump, né? Que criou aquela rede social dele, a Truth Social, que, se eu não me engano, é uma rede social que tem planos de assinatura e que trabalha muito pouco publicidade como, digamos assim, como base, como sustento. Então, não me surpreenderia se o X passasse a ser pago. E aí a justificativa do Elon Musk para isso seria: não, veja bem, o mercado publicitário está contra mim, eu sou um pobre coitado, ajude o X a se sustentar. Eu, pobre bilionário, não tenho dinheiro para bancar. Não me surpreenderia, o que vocês acham? Falando em idiotas, eu quero falar de mim, tá? Que pago essa plataforma que nem um idiota e dou dinheiro pra esse idiota também. Inclusive, quando eu paguei essa plataforma, era pra não ter ads. E aí, logo depois, botaram um novo tier que esse sim não tem ads. Então eu tenho ads, só que eu paguei 1 ano pra ter um desconto mais barato. Ou seja, eu nem consigo fazer o upgrade. Eu fui tentar fazer o upgrade, mas ele não faz um proporcional. Ele não vai me devolver. Claro, até isso tá mal feito dentro dessa plataforma, entendeu? Então me dá uma agonia. Mas eu acho que é mais isso, cara. Você cultivou a plataforma dessa forma. Ponto. É isso. É simplesmente resultado. E eu acho muito irônico, e que eu falei até hipócrita, dele chorar por um órgão regulatório. Tudo bem, todo mundo tem que saber se defender perante as leis e tal, mas não combina com o discurso. Ou combina, né? Porque se a gente acha ele hipócrita. Não combina com... Ah, não, se ferra todo mundo aí. Ah, se ferra, mas não, por favor, porque vocês não estão me dando dinheiro. E aí, beleza, vai processar essas empresas? Elas não vão, as próximas também não vão. Ninguém ia. Não foi porque algumas conversaram, talvez, eu não sei também os detalhes disso, que... quero dizer que não foi isso que impediu as empresas de botarem suas publicidades, suas propagandas na tua plataforma. Inclusive, só vejo coisa horrível lá. É cripto, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Instagram, a gente tá falando muito de Elon Musk, o Instagram tem até mais propaganda também que o Twitter e é cansativo, mas não sei se você quer falar algo aí do Davi pra finalizar. Sobre o que o Davi falou, é que essa narrativa do nós contra eles, ela é muito forte, né? Ainda mais quando você tá lidando com extremos. Então, é até por isso que a gente vê, às vezes, pessoas pequenas que conseguem um monte de arrecadação, porque a pessoa ela se coloca super no extremo e aí tem gente que se identifica e aí tá disposta a contribuir. Só me surpreende alguém com tanta força, uma imagem tão gigantesca, partir pra essa narrativa, se é o que ele de fato quer, né? Vamos ver como esse processo anda, e é isso. Galera, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio. Contem aí pra vocês a visão de vocês a respeito do que a gente falou de Olimpíadas e também do X do Twitter. Obrigado por nos acompanharem. Não se esqueçam de conferir as redes sociais do The Byte. Eduardo, antes de finalizar, queria agradecer a todo mundo que veio falar com a gente na RetroCon. Né? Foi bastante gente, muita gente nos elogiando. E ainda, não sei se vai dar pra ver direito, ganhei um presentinho aqui da Nanda Cruz. Muito obrigado, Nanda. Você é muito simpática. E obrigado mesmo pelo carinho. A gente vai voltar aqui de uma forma mais regularmente agora que as coisas estabilizarem, as viagens pararam, pelo menos por enquanto. E obrigado, gente, tá bom? Fiquem bem.